Suécia à espera do aval da Turquia e da Hungria para aderir à NATO. O ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros diz que há deputados sensíveis às críticas de Estocolmo. Reunião entre a primeira-ministra francesa e os representantes sindicais sobre a crise causada pela reforma das pensões fracassou. Presidente francês visita a China com quem quer compartilhar responsabilidade pela paz. Marido da ex-primeira-ministra da Escócia foi detido. Finanças e financiamentos do Partido Nacional Escocês estão sob investigação. A Finlândia já faz parte da NATO, mas a Suécia continua na sala de espera, porque a Turquia e a Hungria ainda não deram a luz verde. O chefe da diplomacia húngara, que participou da reunião ministerial da NATO em Bruxelas esta quarta-feira, disse em conferência de imprensa que pressionar Budapeste não trará resultados. E lembrou que a decisão é do Parlamento húngaro, onde há muitos deputados sensíveis às críticas vindas de Estocolmo. És amikor azt hallják, mondjuk például Stockholmból, hogy hát a magyar politikai rendszer az nem demokratikus, nem legitim, diktatúra, akkor ők jogosan érzékenyek erre, mert ők demokratikus választáson, demokratikus módon, az emberekkel való kapcsolattartás alapján szerezték a mandátumokat. A segunda jornada da reunião ministerial de negócios estrangeiros da NATO, esta quarta-feira, foi dominada pelo debate sobre a China. Os aliados analisaram o alinhamento com a Rússia e a possibilidade de a China fornecer armas ao país, um cenário que Pequim rejeita. China refuses to condemn Russia's aggression, it echoes Russian propaganda, and it props up Russia's economy. China and Russia are also stepping up their joint military activities in the Indo-Pacific region. Allies have been clear that any provision of lethal aid by China to Russia would be a historic mistake with profound implications. O debate aconteceu horas antes de a Presidente da Comissão Europeia e o Presidente francês se reunirem com Xi Jinping em Pequim. A França continua presa num diálogo de surdos sobre a reforma das pensões. Após meses de greves, a primeira reunião entre a primeira-ministra francesa e os representantes das 8 organizações sindicais fracassou, segundo os sindicalistas. Elisabeth Borne recusou a retirada da lei, como exigem os sindicatos. Está por isso convocada uma nova jornada de protestos para esta quinta-feira. Enfin, nous appelons ces derniers à se joindre massivement aux nombreux cortèges qui défileront demain à Paris et dans toute la France pour dire une 11e fois non à cette réforme injuste et brutale. Enquanto os sindicatos falam em crise democrática e acusam o governo de estar desligado da realidade, a primeira-ministra insiste em ver o copo meio cheio. Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. Les organisations syndicales, comme elles ont pu vous l'indiquer, sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets, parce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. Os franceses protestam há quase 3 meses contra a reforma das pensões, que aumenta a idade de reforma de 62 para 64 anos. A maioria da população opõe-se, mas o governo forçou a sua aprovação sem que esta fosse votada na Assembleia Nacional. O país aguarda agora a decisão do Conselho Constitucional, que se pronunciará a 14 de abril. Depois do primeiro-ministro espanhol, é o presidente francês que está de visita a Pequim. Emmanuel Macron vai tentar convencer a China a exercer pressão sobre a Rússia para alcançar a paz na Ucrânia, como explicou na embaixada francesa em Pequim. Parler directement à la Chine de ce conflit, de cette agression russe, de ce qui s'y joue, des conséquences pour notre Europe, des conséquences pour le Proche et Moyen-Orient comme pour le continent africain et tant d'autres. C'est ce que j'aborderai, vous l'avez compris, demain, après-demain avec le président, essayer de bâtir en quelque sorte et d'engager la Chine dans cette responsabilité partagée pour la paix et la stabilité.
Mas Macron também vai fazer negócios com o gigante asiático. Na comitiva viajaram mais de 50 executivos de empresas francesas. A Presidente da Comissão Europeia vai acompanhar Macron numa reunião com o Presidente Xi Jinping. A decisão de o Reino Unido enviar para a Ucrânia munições feitas com urânio empobrecido voltou a colocar na ordem do dia um problema antigo. O uso de munições semelhantes por parte da NATO durante o bombardeamento da Jugoslávia em 1999 é ainda hoje objeto de estudos sobre o risco do material tóxico para a saúde. Um advogado italiano tem defendido militares a sofrer consequências da exposição a armas com urânio empobrecido. Nos últimos 20 anos, ganham mais de 300 processos judiciais, onde ficou comprovada a relação entre o uso do componente e várias doenças oncológicas. Mas a falta de legislação a nível nacional torna todo o processo mais complicado. È necessario far riflettere chi dice queste cose su quelli che sono i rischi, le conseguenze. Ci sono cose che si possono fare in guerra e cose che non si possono fare in guerra. L'utilizzo di questi armamenti è una di quelle cose che non si può fare con la guerra. Così come in Italia si è formato il diritto militare ormai a 360 gradi, è necessario che si formi anche a livello europeo. Só em Itália, cerca de 400 soldados morreram e 8.000 estão gravemente doentes após a exposição a urânio empobrecido durante a guerra na Jugoslávia. Queste esposizioni sono un po' più aggressive, però comunque hanno un tempo piuttosto lungo. Ahimè, purtroppo è una valanga che si sta staccando, ancora non si è staccata. Este tipo de munições tem sido usado noutros campos de batalha, como o do Iraque e o do Afeganistão. Apesar do Parlamento Europeu já ter aprovado resoluções a apelar à proibição de armas com urânio empobrecido, alguns Estados são contra. E os efeitos, alertam os especialistas, vão muito além da guerra. O atual conflito na Ucrânia pode vir a ter consequências também para os civis. Si potrebbe assistere a delle malattie tra i militari sia di uno schieramento sia dell'altro, quindi sia dei militari russi che ucraini, ma soprattutto a un inquinamento bellico quasi irreversibile dell'ambiente e quindi malattie che colpiscono i civili. O Reino Unido alega que as munições apresentam baixo risco e não podem ser comparadas a armas nucleares. No entanto, com base na jurisprudência italiana, alguns partidos em Bruxelas preparam-se para voltar a apelar no Parlamento Europeu à proibição de armamento com urânio empobrecido. Varsóvia recebeu com honras militares a chegada de Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano iniciou esta quarta-feira uma visita oficial à Polónia, onde, ao contrário de outras ações diplomáticas desde a invasão russa, surgiu acompanhado da primeira-dama. A deslocação é vista como uma oportunidade de Kiev agradecer ao país vizinho o acolhimento de 1,5 milhão de refugiados ucranianos. No entanto, uma demissão no governo polaco está a ensombrar as boas relações diplomáticas. O ministro da Agricultura abandonou a pasta em protesto contra o regime especial de exportação de cereais ucranianos, alargado por Bruxelas até junho. A Polónia tem sido um aliado-chave desde o início da guerra, tendo sido das primeiras nações a oferecer à Ucrânia tanques de combate. Recentemente, o presidente Andrzej Duda anunciou também o envio de caças. Durante a visita de Estado, Zelensky irá encontrar-se com alguns dos refugiados a viver no país e participar num fórum económico sobre a reconstrução da Ucrânia. A investigação ao financiamento do Partido Nacional Escocês chegou à casa da antiga líder. A British Press Association informa que Peter Murrell, marido da ex-primeira-ministra da Escócia e líder do Partido Nacional Escocês, Nicola Sturgeon, foi detido. Meios de comunicação social britânicos referem que Murrell enfrenta questões relacionadas com uma quantia de cerca de 683 mil euros em doações ao partido, que alegadamente não consta das contas do partido. Murrell renunciou ao cargo de presidente executivo do SNP a 18 de março, no meio de uma controvérsia sobre o declínio do partido e a substituição de Sturgeon, que tinha apresentado admissão no mês anterior. O SNP recusou-se a comentar as notícias. Num comunicado divulgado após a detenção, o partido diz que não seria apropriado comentar qualquer investigação policial em direto e refere que tem cooperado plenamente com esta investigação e que continuará a fazê-lo. Algemados e fortemente escoltados pelas forças da lei. Foi assim que compareceram na sala de audiências 9 alegados jihadistas a serem interrogados por um tribunal de Bruxelas.
São acusados de participar nos maiores ataques que a Bélgica sofreu em tempo de paz. Ocorreram em março de 2016 e provocaram 32 mortos e centenas de feridos. Esta é a primeira vez que são interrogados pelo juiz, embora o julgamento tenha começado em dezembro passado e esteja agendado para durar até ao verão. Entre outros crimes, são acusados de homicídio, tentativa de homicídio e de filiação ou participação em atos de um grupo terrorista. Os atentados suicidas atingiram o aeroporto de Bruxelas e a linha de metro da capital belga durante a hora de ponta. Os arguidos incluem Salah Abdeslam, que foi condenado à prisão perpétua em França pelo papel nos atentados de Paris em novembro de 2015.